Meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui pela misericórdia e bondade de Deus, começando um projeto de comentários através do nosso canal da ADEB. Esse agora falando sobre a nossa escola bíblica dominical. Cada semana nós pretendemos estar aí ministrando uma palavra de Deus com relação ao comentário, fazendo uma síntese de cada comentário. E nós estamos nesse trimestre estudando as nossas lições bíblicas, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, dando uma ênfase à doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, e levando até você a cada semana um ensino detalhado sobre esse verdadeiro Pentecoste. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 6. A lição de número 6 trata sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Santificação. O que vem a ser santificação? Como ela ocorre? E quais as evidências de uma pessoa santificada? A santificação com relação ao Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento. Essa e algumas outras questões irão nortear a nossa palavra aqui nesta oportunidade. Primeiro, o interessante observarmos que santificação, de forma bem ampla, significa, a santificação é um dos aspectos da salvação. Um dos aspectos da salvação. Nós temos com a santificação a justificação e a regeneração. E a justificação é uma obra de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A regeneração é uma obra de Deus através do seu Espírito, pela palavra que opera em nós, e a palavra é o próprio Cristo. E a santificação também é uma obra do Espírito realizada pela Trindade Santa. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. A santificação é o ato de Deus realizado na nossa vida que nos torna imaculados, que nos torna sem mancha, sem mácula, que nos torna puros diante de Deus. Na verdade, um dos atributos de Deus, atributos comunicáveis de Deus, é a santidade. E a palavra de Deus deixa bem claro que esse atributo Deus comunica conosco, Deus participa com os seus. Santificação é um mandamento do Senhor. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, é uma ordem. E é preciso nós entendermos como ela ocorre, como acontece a santificação. Primeira coisa que nós queremos aqui no nosso comentário pontuar é com relação à santificação no Antigo Testamento, como ela ocorria, e qual era a ideia de santificação no Antigo Testamento. Nós temos aqui na nossa lição que no Antigo Testamento a ideia de santificação estava relacionada à separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Lá em Levíticos 10 e 10 nós temos isso. Para que as pessoas, para que as coisas fossem declaradas santificadas, elas passavam por um ritual, e então assim, depois desse processo ritualístico, ele era considerado santo, consagrado, separado. Então, era assim que
se pregava, se ensinava a santificação no Antigo Testamento. Em Ezequiel capítulo 22, o versículo 23, a Bíblia declara que tudo aquilo que era indiferente ao sagrado era considerado profano no Antigo Testamento. E nós também entendemos no Antigo Testamento que ser santo significava ser separado. A palavra para isso no hebraico era kadosh, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte. Essa palavra aparece cerca de 830 vezes no Antigo Testamento. Então era bem presente, bem marcada a necessidade de santificação e esse ensino. Essa, na verdade, tinha como ensino central consagrar. Santificar no Antigo Testamento tinha essa ideia de consagrar. E essa consagração, ela ocorria para dedicação ao serviço de Deus. Como eu disse, isso podia ser relacionado a pessoas, a coisas, a possessões. Deus exigia isso daqueles que deveriam laborar o seu trabalho. A gente vê isso em Êxodo capítulo 30, versículo 30, com relação aos levitas, que eles precisavam passar por esse ritual. Nós vemos também que o tabernáculo, ele passou por esse processo para ser declarado santo, e ele foi todo consagrado, e ele se baseava na santidade de Deus. Outra coisa que traduzia o significado dessa santificação era que a pessoa passava a ser purificado, puro, limpo. Então, a purificação, ela se aplicava à santidade e à santidade de Deus. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 6, versículo 3, em Hebreus 1 e 3, nós temos isso bem declarado. Então, as pessoas que se aproximavam de Deus, elas se purificavam de toda sorte de pecado e idolatria. Então, assim ocorria a santificação no Antigo Testamento. Deus assim exigia através da sua palavra. Nós também podemos observar a santificação a partir do sacrifício de Cristo, a redenção. Nós, hoje, não precisamos mais cumprir rituais materiais e humanos para poder declarar as pessoas consagradas. Hoje existe muito equívoco no seio cristão, no meio evangélico, entre neopentecostais, que utilizam mesmo as formas que eram utilizadas no Antigo Testamento, uma forma de querer ressuscitar o judaísmo, resgatar as origens do judaísmo, enquanto que a palavra de Deus diz que essas coisas do passado, elas só eram símbolo das coisas futuras e prefigurava o que Cristo faria. Então, elas eram sombras das coisas que haviam de vir, como diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, mas a realidade é Cristo. Cristo é a realidade. Então, hoje, nós não precisamos mais passar por rituais, por processos ritualísticos, como ocorria no Antigo Testamento, para que sejamos declarados santos. Não. Hoje nós entendemos, essa é uma obra da Trindade Santa, da Trinidade Santa, trabalhando na vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus. Nós temos isso na palavra de Deus. A santificação, ela é uma obra da Trindade Santa. Nós temos isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, 2 Tessalonicenses 2 e 13, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e também na primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que eu já citei aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. O que a gente pode falar sobre a natureza da santificação no Novo Testamento?
Não há no Novo Testamento, como eu acabei de mencionar, ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferente da realidade do sistema antigo, do sistema mosaico. A santificação, nesse tempo, ela ocorre de algumas formas. Ela é um processo que pode ser considerado instantâneo, porque ela torna a pessoa santificada a partir do momento que ela aceita a Jesus como Salvador com relação ao passado. Seu passado é apagado. Todos os seus pecados são purificados e a pessoa é declarada santa a partir do momento que ela se arrepende e que ela confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas também ela é um processo gradual. Ela ocorre no tempo. Quando nós entregamos a Jesus, nós somos declarados santos com relação ao passado, mas nós não estamos perfeitos. Nós começamos uma caminhada de perfeição, porque nós precisamos mudar muitas coisas, precisamos ser transformados, como diz a palavra de Deus em Efésios, até chegar à estatura de varão perfeito. Então, isso é um processo gradual. A palavra de Deus em Filipenses diz que o Espírito começou uma boa obra e ele vai completar até o dia de Cristo. Então, é um processo, cada dia uma mudança, uma transformação. Ele vai operando a santificação na nossa vida. E com relação a isso, ela é um processo gradual, vai acontecendo aos poucos. O Espírito Santo, ele vem morar em nós e ele então começa a produzir uma obra e ele opera na vida daqueles que confessam e entregam a sua vida a Jesus. O que nós podemos falar sobre a santificação com relação à sua necessidade? Ela é uma necessidade vital, ela é uma condição indispensável para aqueles que confessam a vida em Jesus. A palavra de Deus diz assim, sobre a nova vida em Cristo, o novo nascimento, que agora todos os que nasceram de Cristo passam a viver uma vida de santificação. Então, é algo que acontece, é um processo que envolve a vida do ser humano, é uma das evidências de alguém que nasceu de novo, a santificação, e ela acontece no desenvolvimento físico e mental. São frutos que podem ser vistos no corpo, que podem ser vistos e apresentados, que podem ser materializados. Como diz a palavra de Deus, que o Espírito vos santifique no espírito, na alma e no corpo, para que as nossas vidas sejam declaradas irrepreensíveis, sem o que há de se repreender, sem algo reprovável, e isso tudo para a vinda de nosso Senhor. Então, é um processo que vai acontecendo gradualmente, é progressivo e vai aos poucos se realizando na carreira cristã, porque a vida cristã, ela é uma carreira, e aos poucos a gente vai chegando a esse processo de perfeição. E é uma necessidade, porque a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma condição indispensável. É um brocado latino que diz sine qua non, ou seja, indispensável. Quem não for santificado não pode ver o Senhor. E o Senhor não exige algo que ele não faz, que ele não é. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O terceiro ponto da nossa lição é a santificação aplicada ao crente. A comunidade de Jesus, no Novo Testamento nós vemos essa exortação para a santificação. Primeira epístola de Pedro, como já falamos, no capítulo 1, o apóstolo exorta a igreja: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. A igreja, tal qual Israel, é uma propriedade peculiar de Deus.
é uma propriedade de Deus e Deus exige da sua igreja a santidade. O estilo de vida do cristão revela o caráter de Cristo, prova que ele renunciou à prática mundana, à prática gentílica, à prática que não tem base nas Escrituras, na palavra de Deus. E aí passa a viver uma vida santificada. Quer dizer, a igreja, ela é santificada pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E o nosso Deus, ele é santo e exige de nós, exige do seu povo, santidade. Aqui a nossa lição, ela fala assim sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A ética está relacionada à conduta, a atos, a ações. Eu conheço uma definição antiga de um teólogo sobre a ética é o freio de mão que procura esbarrar a conduta desmedida dos homens. Então, aqui a santificação é a ética daqueles que são comprometidos com o Espírito Santo. O que a gente pode dizer isso? Que nós temos uma postura, um modus vivendo diferente, uma forma de viver diferente. A ética é o estudo da conduta. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, fala que a má conversação, ela corrompe a ética. Então, dentro do nosso estudo, do nosso ensino, é bom a gente salientar, colocar que aqueles que nasceram de novo, que estão comprometidos com o Espírito Santo, vivem na ética do Espírito, procura viver o caminho da santificação. A ética, ela trata da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Por meio da nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Uma pessoa santificada é uma pessoa que tem uma vida, que tem uma conduta, que tem um caráter diferente. Uma pessoa que se permite, que abriu seu coração, que o Espírito Santo trabalha nela, ela opera o fruto do Espírito, que é o amor, mas ela também opera nesses aspectos da salvação, dentre esses o que nós estamos estudando, a santificação. É prosseguir, chegar perto, aproximar do padrão de Deus, da forma exigida por Deus. Eu quero finalizar essa palavra hoje aqui, dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ensina sobre santificação, para a gente não traduzir a santificação como regras externas, típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida plena no Espírito, do Espírito, procedente do Espírito de Deus. Não é, na verdade, está relacionado a costumes. Não está relacionado a práticas humanas, a doutrinas de homens, a questões que são consideradas como legalismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por muito tempo, muita gente ensinou a santificação como se ela estivesse totalmente declarada nos costumes, nas ações das pessoas. Não. A mudança exterior é uma prova da ação do Espírito, mas coordenada com a mudança interior. A gente conhece muita gente que por fora ele é modificado, mudado, é um santo, é transformado, mas por dentro ele prova ser corrompido. Quando ele fala, quando ele faz alguma coisa, ele prova que ele não foi mudado. O verdadeiro santo não é aquele que tem apenas aspectos externos de santidade, não. Acima de tudo, ele tem aspecto interno. O seu eu foi transformado pelo poder do nome de Jesus. A sua vida é mudada e você vê que a língua dele é convertida, que os olhos dele são convertidos, que as mãos dele são convertidas, que os pés são convertidos e que, acima de tudo, o seu coração e a sua mente foram modificados e transformados por Cristo. Então, essa é uma
uma observação que nós fazemos, e muito importante, porque há uma tendência de colocar a obra do Espírito da santificação como algo que se opera apenas no exterior do homem. Não, mas a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito vos santifique em tudo. E começa assim, ó, e todo o vosso espírito e alma e corpo, de dentro para fora, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor. Olha, até às vezes as pessoas usam esses conceitos legalistas e por causa do estereótipo se consideram mais santos, porque mudou a cápsula, o invólucro da alma, e eles se consideram mais santos do que outros. Muito cuidado, muito cuidado. A santificação, ela começa operando no espírito, aí vem na alma e a mudança no corpo. Eu sei também que existe o outro lado, daqueles que se consideram santos sem mudar o estereótipo. Não, há uma evidência, há uma prova de que você foi mudado. A sua vida se parece com Jesus. A simplicidade marca, o excesso de vaidade é tirado e o nome do Senhor é glorificado. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais. Esse é o nosso primeiro EBD ADEB ou ADEB EBD, e nós estamos aqui hoje gravando esse primeiro comentário, essa primeira e leve, sucinta explanação sobre a nossa lição de hoje. Acima de tudo, querendo que o Senhor, por sua misericórdia e bondade, nos alcance com a sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso abraço, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos.